Oi turma, vamos para mais um vídeo em nosso canal, onde hoje nós estaremos revisando sobre o campo magnético em uma espira circular. Na aula anterior, o que foi que nós vimos? Nós vimos na aula anterior um fio elétrico. Desenhando aqui um fio elétrico. Nesse meu fio elétrico, quando ocorre um movimento ordenado dos elétrons, eu tenho aqui o que eu chamo de corrente elétrica. Só que um detalhe importante, o fluxo de elétrons ele é contrário ao sentido da direção da corrente elétrica. Então, se os elétrons estão se movimentando para a direita, a minha corrente elétrica vai ter por característica a sua direção também na vertical, só que o seu sentido para a esquerda. Vimos que quando há esse fluxo de elétrons de forma ordenada, nós temos ali em meu fio retilíneo uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica, através da experiência de Ørsted, observamos que ela possui um determinado campo magnético ao seu redor. Esse campo magnético vai ser um campo magnético rotacional, e que para eu determinar o sentido da rotação, eu teria que utilizar a regra da mão direita. Nessa situação, teremos que o sentido da rotação vai ser um sentido anti-horário, ok? Então, quando nós temos uma corrente elétrica em um fio, nós temos aqui caracterizado um campo magnético ao seu redor. Só que o fio condutor ele é feito de materiais metálicos, onde geralmente esse fio condutor, o seu material pode ser prata, cobre, ouro, e em suas determinadas condições são materiais utilizados numa fiação elétrica, materiais maleáveis. O que significa isso? Ao dizer que o material é maleável, significa que é um material que eu posso deformá-lo de forma fácil. Se não fosse fácil, colocar uma fiação dentro de uma residência seria bastante complicado. Sabendo que esse meu material pode ser deformado de forma fácil, eu posso transformar ele, encurvá-lo, e a partir do momento que eu encurvo o meu fio retilíneo, eu transformo ele em uma circunferência. Então vamos lá. Se eu encurvar o meu fio, vou tentar aqui fazer o desenho dele encurvando, tá? Se eu encurvar o meu fio, eu terei aqui o que eu chamo de circunferência ou uma espira circular. Então, quando eu encurvo o meu fio, eu tenho uma espira circular, como nós podemos observar aqui, uma espira. Se eu passar uma corrente elétrica por essa minha espira, indicar aqui uma corrente elétrica passando por ela, o que é que vai acontecer? Nós temos aqui um fio. Nesse fio está passando corrente elétrica. Então, assim como no fio retilíneo, quando passava a corrente elétrica, aqui também eu terei um campo magnético associado a esse meu fio. Podemos observar que teremos aqui um campo magnético rotacionando no sentido anti-horário, né? Setinhas para cima. Esse campo magnético vai estar rotacionando em todo o meu fio, não em apenas um ponto, pois em todo ponto onde a corrente elétrica está passando, estarei aqui associando a um campo magnético ao seu redor. Se você for analisar em todo o percurso ou o comprimento da minha circunferência, eu verei que eu teria uma rotação em toda a circunferência.
E como característica, eu teria um campo magnético muito parecido ao que nós observamos em um ímã, ok? Então, em uma espira circular, nós teremos como característica um polo sul e um polo norte. Vamos aqui tentar identificar. Nós teremos aqui linhas de campo saindo aqui nessa posição, rotacionando no sentido anti-horário, né? Essas linhas de campo, elas vão se complementar em qual posição? Elas vão se complementar do outro lado, não é? Então aqui, ó, elas vão completar o seu sentido rotacionando novamente pela a minha espira. Essas linhas azuis, as linhas de campo, elas não estarão saindo da minha espira. Em si, continuando o percurso, elas estarão entrando na minha espira, formando um campo rotacional com linhas de indução magnética que se parecem e fazerem o quê? Parecem estar entrando no meu campo, na minha espira circular. Então nós teremos aqui, nessa minha espira circular, um campo magnético similar ao que nós observamos em um ímã. Se vocês bem se recordarem, eu vou desenhar aqui um ímã e vocês irão observar como é que é esse campo magnético. O ímã, basicamente um ímã de barra, é dado pela essa forma, onde o ímã ele vai ter um polo norte e vai ter também um polo sul. As linhas de campo do polo sul, elas vão ser linhas de campo rotacional e elas estarão entrando, indo em direção ao meu ímã. E as linhas de campo do polo norte estarão saindo. Se você for comparar, identificarão que essas linhas de campo de um ímã se assemelham às linhas de campo que observamos em uma espira circular, só que em menor intensidade. Na próxima aula, iremos ver como é que podemos aumentar a intensidade desse campo magnético gerado por essa minha espira circular, ok? Então, na parte onde as linhas de campo entram, eu tenho caracterizado aqui um polo sul nessa minha espira circular. Na parte onde as linhas de campo elas saem, eu tenho caracterizado aqui um polo norte, ok? E agora, como é que eu faço para calcular a intensidade? Intensidade do vetor indução magnética. Como é que eu faço? Tem uma pequena equação. Nós temos que o vetor indução magnética, ele é igual a constante μ0, que é a constante magnética no vácuo, vezes o valor da corrente elétrica, dividido pelo valor de 2 vezes R, onde R, basicamente, é a posição central, porque o meu campo magnético em uma espira circular, ele vai ter maior intensidade no centro da minha espira. Então, o meu objetivo aqui vai ser sempre calcular o vetor indução magnética no ponto onde ele vai ter maior intensidade, e onde ele vai ter maior intensidade no centro da espira. Então, isso vai depender do valor do raio. Então, essa é a equação que me permite calcular o valor do vetor indução magnética em uma espira circular. Não se confundam, ela se parece muito com a de um fio retilíneo. E assim como a de um fio retilíneo, nós temos grandezas que são diretamente e inversamente proporcionais. Corrente elétrica, se eu aumento o valor dela, eu estarei consequentemente aumentando o valor do vetor indução magnética. Já quando eu aumento o valor do raio, quanto maior o valor do raio da minha espira, menor é o valor do vetor indução magnética, pois são duas grandezas inversamente proporcionais, ok? Então, aqui no próximo vídeo, nós iremos ver como resolver um problema associado ao campo magnético em uma espira, no caso, uma espira circular.